Continua a sua apresentação sobre este tema, nossa convidada especial, Maria Elizabeth Barbieri. Bom dia, minhas amigas. Bom dia, meus amigos. Quando nós verificamos na obra Memórias de um Suicida uma estratégia que foi concebida pela mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Creio que nenhum outro espírito teria a condição de ser aquele espírito capaz de sustentar com a sua tarefa a redenção das almas infelicitadas que se jogaram no poço escuro, profundo do suicídio. Aqueles que integram as falanges do Hospital Maria de Nazaré, eles identificaram que alguns espíritos de suicidas, mesmo com toda a tarefa incansável, intensa, desenvolvida no manicômio, no hospital, era insuficiente para aplacar as dores, muitas delas, e a maioria, é claro, advinda do remorso imenso de terem praticado a deserção da vida. Então, organizaram-se para buscar na terra o trabalho de alguns médiuns que pudessem abrigar na sua estrutura perispirítica o perispírito daquelas almas e desta forma, através do choque anímico, condicionar de uma maneira mais efetiva aquelas mentes calcetas, renitentes, endurecidas, para que daí pudessem ser realizados outros processos visando a reeducação e até a futura reencarnação dos suicídios. Então é muito interessante nós verificarmos que os auxiliares neste processo, eles começam a delinear um plano para acessarem esses medianeiros. E pelos grupos de estudo da doutrina espírita, em especial no aspecto científico, e também pela vivência cristã dos que integram os grupos, eles elencaram uma área de observação. O Brasil, Portugal, a Espanha e as colônias latino-americanas, onde se desenvolvia já o estudo do espiritismo e a prática da caridade. Pois bem, observando esses grupos, o Brasil foi escolhido. Foi escolhido pelas características daqueles que integravam estes grupos mediúnicos. E eles selecionaram uma vintena de médiuns. Cada um desses 20 médiuns foi levado em desdobramento aos laboratórios, aos postos de observação, e ali, em desdobramento,
desdobramento, eles eram esclarecidos da tarefa que iriam realizar e poderiam aceitar ou não. Dos 20, conseguiram selecionar 6, 4 mulheres e 2 homens. E a explicação para esta seleção minuciosa e a liberdade de adesão que cada médium teve à tarefa é que é cativante. Porque às vezes nós falamos em justiça divina e parece que a gente vê alguma coisa que é inflexível, que é dura, que é punitiva, e não é nada disso. A justiça divina, ela é eivada de misericórdia. Não existe justiça sem amor. E o amor de Deus pelas suas criaturas, ele se revela em especial na liberdade de escolha que nós temos. E não é só a escolha entre o bem e o mal. Nós temos liberdade de escolher como fazermos o bem. Então eles dizem que a adesão a esta tarefa, ela teria que ser feita no mais amplo espectro de liberdade. Que daqueles 20 médiuns, todos eram homens de bem, conscientes dos seus deveres, com um nível de sentimento compatível com a tarefa para a qual foram convidados, mas que poderiam escolher não realizá-la, diante dos desafios, das dores que ela impõe, dos sacrifícios e das renúncias. Eram livres para isso. Por que nós estamos trazendo isto aqui? Volto a dizer o que falamos hoje. A mediunidade é uma forma especial de redenção. E que às vezes nós não atentamos muito para isso. O nosso olhar tem ido muitas vezes para os médiuns descuidados da sua faculdade. Nós temos quase 35 anos de tarefa mediúnica e temos trabalhado ao longo da vida com excelentes médiuns, anônimos, de cujas atividades os senhores nunca ouvirão falar, mas que são médiuns devotados, dignos. Então, quando nós falamos em mediunidade, vamos falar agora, posicionemos o nosso pensamento para o alto. Esqueçamos os deslizes, os descuidos, as negligências que muitas vezes nós observamos, porque isso é ainda da natureza de alguns mundos de provas e expiações que existem na Terra. Depois eu explico isso. Mas vamos posicionar o nosso pensamento para a mediunidade com Jesus. Ela existe na Terra. E todos aqueles que são médiuns estão sempre no pórtico para ingressar neste mundo fluídico. O Roosevelt disse inúmeras vezes aqui: pensou, aconteceu. Então é preciso nos acostumarmos a pensar para o alto. O que não dá certo, o que é equivocado, nós já estamos cansados de saber. Então é necessário que nós aprendamos com Kardec o que ele diz em A Gênese, quando estuda os fluidos no capítulo 14. Uma parcela pequena de bem é sempre mais forte, mais vigorosa do que qualquer parcela de mal.
Porque afinal o mal, ele não existe. O mal é apenas a ausência do bem. Então, quando nós nos dispusemos a colocar pelo pensamento, pelas ações, pelos sentimentos, pequenos que sejam, parcelas de bem na nossa relação com os espíritos encarnados ou com os desencarnados, é como se nós abríssemos, isso também é comparação do codificador em Agênesis, é como se nós abríssemos uma janela em um ambiente viciado e deixássemos o ar puro penetrar para renovar a ambiência daquele lugar. Então, meus queridos amigos, nós trouxemos ontem aquela ideia de que o centro cirúrgico, como diz João Cleofas, de que a sala mediúnica, como diz João Cleofas, é um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico onde se realizam as complexas operações espirituais, como aquela que os servos da Legião de Maria vieram propor a alguns médiuns na Terra. E ele vai nos mostrando quem são aqueles que chegam para essas complexas cirurgias. Alguns. E eles dizem, tem aqueles vazios de operosidade, lamentando o que deixaram de fazer. Chama-nos muito a atenção pela intensidade do sofrimento que experimentam os espíritas que desperdiçaram as suas chances. Porque os desencarnados espíritas, grande maioria, nenhum padece desse tipo de não saber que desencarnou, de não saber que a vida continua, não, todos sabem. A grande dificuldade, a grande dor experimentada é o fato de ter recebido, muitas vezes, a oportunidade de trabalhar pelo engrandecimento seu e da comunidade e do mundo por via de consequência, e não ter feito. Toca-nos muito as lágrimas daqueles dirigentes e trabalhadores espíritas que depois de uma caminhada meritória deixaram-se envolver pelos fluidos emanados dos pensamentos personalistas, exclusivistas, egoístas, de desânimo, de indiferença. Então, a máxima evangélica de que a fé sem obras é morta, ela é muito testemunhada nos nossos trabalhos mediúnicos por estas almas que chegam vazias de operosidade. Mas como isso é uma questão fluídica, nós somos capazes de experimentar isso ainda encarnados. A consciência, ela é um espelho daquilo que nós estamos fazendo ou vivenciando. Toda vez que eu parar e pensar, eu podia estar fazendo mais, é porque eu podia mesmo. Isso é um alerta que precisa ser considerado. Toda vez que eu reflito e digo, puxa, eu tenho que retomar esta ou aquela tarefa, isto é um alerta consciencial
para o qual eu preciso atentar. Mas também nas nossas reuniões mediúnicas, nós recebemos alguns que consideram-se generosos, porquanto não se vincularam ao mal, mas a si mesmo não apresentam produções edificantes. Esta página de que basta não fazer o mal para nós já está virada. Deve estar. Porque também é lição que nós recolhemos da doutrina espírita. Não fazer o bem já é um mal. Então, a abstenção do mal é alguma coisa inicial, é um degrau de evolução. Mas para nós, que já lemos, e como disse o Rúlio, já sabemos, se sabemos, precisamos dar testemunho disso que sabemos. Nós precisamos fazer o bem. Procede bem. Aquele que tudo faz pelo bem de todos. Questão 629 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem a Kardec, que definição se pode dar da moral? Procede bem aquele que tudo faz pelo bem de todos. Não é aquele que faz alguma coisa pelo bem de alguns. Não é aquele que faz alguma coisa pelo bem de todos. Não é aquele que faz tudo pelo bem de alguns. Não. É aquele que tudo faz pelo bem de todos. Então, por óbvio que a nossa visão, ela ainda é limitada pelo véu carnal, mas nenhum conhecimento nos chega sem que nós possamos vivenciar. Aquilo que nós não podemos vivenciar ainda, nós não conhecemos. A gente diz, Jesus é o modelo e guia. Já paramos para pensar no que isso significa? Quem é esse modelo e guia? Como é que ele age diante de determinadas situações? Nós estamos procurando conformar os nossos atos ao modelo e guia, porque não seria justiça, e principalmente justiça divina, se nós ganhássemos um modelo que não pudéssemos vestir. Se nós tivéssemos por guia alguém que não pudéssemos seguir. E Deus não erra. A lei divina, ela é imutável e contém em si todas as perfeições. Então, olha, cabeça erguida, coração aberto, porque nós podemos. Mas também nas reuniões mediúnicas, nós vamos encontrar aqueles, como diz a terceira frase, mas alguns são orgulhosos, que percebem a inutilidade da presunção. Não raro, nós nos revestimos com as condições transitórias, principalmente as condições de poder, sejam quais forem. Não estamos falando apenas do poder nas grandes esferas políticas, administrativas, não. Nós estamos falando em poder mesmo, que às vezes nós desenvolvemos no núcleo familiar, no movimento espírita, no centro espírita. O poder tem várias estruturas. E ele é neutro. Ter o poder significa poder mobilizar para ideais, para o bem, aqueles que estão adstritos a esse poder. O poder precisa ser inoculado também pelo amor ágape.
aquele amor ao qual Jesus se refere no Evangelho. É o amor-ação. Porque quando ele diz ama o teu inimigo, ele não está falando de sentimento. No Evangelho a gente vê claro isso. O coração não bate da mesma forma por um inimigo como bate por um amigo. Mas o que Jesus está propondo amar o inimigo? Agir bem para com ele. Então, poder é ação no bem. Não é para gerar presunção. Na obra, que é uma obra que traduz esses anos todos de trabalho no movimento espírita do Rio Grande do Sul, o líder espírita, a proposta é essa, o poder de servir. O líder servidor. Este é o poder que lhe serve. É o poder de servir. De nos fazermos diligentes, eficientes, mas de também possibilitar que esse poder contagie, que esse poder mobilize as criaturas para a busca de objetivos comuns, onde nós possamos nos apagar para que o Cristo brilhe. Então, na reunião mediúnica, nós recebemos também estas criaturas cujo poder foi utilizado para servir-se em benefício próprio. E ainda bem, diz João Cleofas, chegam os vitoriosos combatentes de batalhas contínuas que conseguiram enfrentar triunfantes nas lutas íntimas pela transformação moral. Esta precisa ser a nossa meta. O trabalho mediúnico precisa ter esse papel nas nossas vidas, de alargar o nosso espectro de compaixão pelos que falharam como nós, mas também o olhar pousado naqueles vitoriosos, naqueles que conseguiram sustentar a sua luta na encarnação para retornarem com uma bagagem mais iluminada, menos densa. Amigos queridos, nós, quando falamos que a sala mediúnica ela é um centro cirúrgico, nós precisamos pensar no seguinte: na asepsia de um centro cirúrgico. E nós estamos desde ontem falando sobre fluidos e falando nesta condensação fluídica que é o nosso perispírito. O perispírito, ele é um reservatório. Um reservatório que pode canalizar para os ambientes onde estamos, além do nosso próprio corpo físico, para os ambientes onde estamos, fluidos salutares, benéficos ou miasmáticos. Então, se nós integramos um centro cirúrgico, ou se nós somos médiuns no dia a dia, porque nós somos médiuns no dia a dia. Agora, por exemplo, todos aqueles que aqui estão, vocês estão contribuindo fluidicamente com a manutenção deste ambiente, das nossas falas. A gente vai sentindo uma facilidade maior ou menor de discorrer sobre os assuntos,
a gente vai assimilando as correntes mentais e vai muitas vezes colocando um toque aqui, outro acolá, em função das solicitações fluídicas que nos chegam. E isso nós também fazemos no nosso cotidiano, no lar. Nós entramos às vezes em determinados lugares e os pensamentos gritam. Nós entramos em outros que os pensamentos afagam. Em alguns, eles acolhem. Em outros, eles rejeitam. Quem é o agente de tudo isso? Somos nós. Então, no centro cirúrgico, que é a sala mediúnica, a asepsia parte dos integrantes da reunião. Aquela assertiva que Emmanuel traz a Francisco Cândido Xavier, que todo mundo conhece. Disciplina, disciplina, disciplina. Para decorar a gente é bom, né? Vamos analisar um pouquinho isso. Por que Emmanuel fez essa proposta para o Chico? Para o Chico decorar também, como nós fizemos. Disciplina, disciplina, disciplina. Buscando uma reflexão mais profunda, a disciplina é a ferramenta que nós temos para transformar o nosso perispírito, a nossa ambiência espiritual, em um elemento de asepsia das relações interpessoais, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Se nós fizermos uma espécie de degrau nesta proposta de Emmanuel, uma escadinha, vamos subir. O primeiro degrau da disciplina, nós podemos dizer que é a assiduidade e a pontualidade. Ah, mas que coisa básica isso. É. Mas quando nós queremos disciplinar, nos disciplinar, se nós não conseguirmos chegar no horário certo e virmos pontualmente aos compromissos, isto tem uma tradução. Não é uma questão de relógio apenas. Não é algo automático, burocrático. Não. Isto significa que aquele compromisso na pauta das minhas prioridades, ele está em primeiro lugar naquele momento. Lá em Porto Alegre nós temos uma dificuldade extrema de chegarmos no horário dos nossos compromissos. Tínhamos, hoje não temos mais. Porque como nós temos o Waze, 2 horas antes, a gente coloca no Waze o caminho do trabalho onde nós temos que ir. E ali ele vai dando as interrupções, onde o trânsito está parado, e apontando caminhos melhores. Agora, nós precisamos estar preparados, porque aquele é um compromisso da lei divina. E o compromisso com a lei divina, ele não é como a lei humana. A lei humana, quem nos censura é o encarnado, é a autoridade. A lei divina, quem censura é a consciência. E às vezes nós não atentamos para isso. Abençoadamente, afortunadamente, no início da tarefa mediúnica, eu tive dirigentes que obstavam a entrada no trabalho. Se a gente chegasse, se não chegássemos meia hora antes, eu morava no interior. Ótimo. Porque isso cria na gente
esta predisposição. Mas hoje nós já somos bem mais light com isso. 5 minutos antes o povo ainda está chegando e sentando esbaforido, contando o que aconteceu na rua. Muitos. E às vezes ninguém diz nada. E precisa, porque isso é um crime que tem que ser moral. Mas o dirigente tem o dever de trabalhar essas questões, porque a minha postura desatenta não pode comprometer a equipe que trabalha no centro histórico. Então, o primeiro degrau, disciplina e pontualidade, porque se eu venho uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, significa que a minha asepsia íntima ela está comprometida, porque se eu não consigo cumprir e subir este primeiro degrau, dificilmente eu passarei ao segundo, que é a disciplina com a transformação moral. Que é olhar para as deficiências que me cabem trabalhar, para as quais eu recebi o benefício de estar inserido numa tarefa mediúnica. Todo aquele trabalho feito pela espiritualidade antes de eu reencarnar, preparando a frequência do meu perispírito, trabalhando e modulando, porque a cada tarefa, como mostra o livro Memórias do Suicida, nós recebemos um tratamento especial, adequado, protegendo as nossas vísceras, o nosso sistema nervoso central, protegendo os órgãos que produzem toda a nossa condição hormonal, protegendo o aparelho circulatório. Isto a espiritualidade faz para que nós desempenhemos a nossa tarefa. Então existe este cuidado com aqueles que avalizaram a nossa reencarnação para sermos médiuns. E eu não estou falando das grandes mediunidades, gente. Eu estou falando do trabalho íntimo. Nessas mais de 3 décadas de trabalho mediúnico, já trabalhei com médiuns cuja pujança da faculdade era impressionante. Hoje não sei onde anda. Não é a pujança da mediunidade que vai dar o diferencial da nossa tarefa. É o quanto nós nos devotamos a pegar aquele talento que Jesus entrega e fazê-lo frutificar. Porque às vezes eu posso receber 10 talentos, 100 talentos e enterrá-los todos. Então, a transformação moral é a resposta que nós precisamos dar a este recurso da misericórdia divina, para que se faça possível galgarmos o 3º degrau da disciplina, que é a perseverança. Porque às vezes nós estamos trabalhando, nós estamos bem, enquanto as coisas estão nos seus devidos lugares. Eu tenho carro para ir ao trabalho, está tudo bem com a família, ninguém está, de certa maneira, se opondo, o emprego está bom, está me dando o necessário para viver, aí vai tudo bem. No momento que surge a primeira dificuldade, eu preciso galgar o 3º degrau da disciplina, que é perseverar. Grande amiga do médium é a dificuldade. Os médiuns que nós conhecemos, todos eles, trabalharam sobre
lacre da dificuldade. O Chico, o Divaldo, a dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Às vezes a gente vê o brilho das tarefas, mas a gente não vê o alicerce de renúncias, de sofrimento, de silêncios diante das agressões, das perseguições. É o momento de perseverar. Seja qual for o desafio que nós estejamos enfrentando na tarefa. Se já estamos com os 2 degraus consolidados, ou em consolidação, ou em desenvolvimento, vamos subir para o 3º. Porque senão, tudo quanto fizer pode nos encaixar naqueles que chegam na sala mediúnica depois, pensando no que poderiam ter feito e não fizeram. Então, meus queridos amigos, eu recordo sempre de Paulo, quando o trabalho começou a crescer, as igrejas primitivas começaram a requisitar a sua presença, o seu trabalho, o seu apoio nos conflitos que eram inúmeros, nas perseguições. Ele para, ora e chora, porque não sabe o que fazer. Como estar em tantos lugares? Naquele tempo não tinha nem o voo da Azul. E aí, quem vem em seu socorro? Jesus. E recomenda a ele: use os poderes do Espírito. E ele começa, então, a escrever as inspiradas cartas para as igrejas nascentes. Nas cartas de Paulo, ia pela palavra a fluidificação, a asepsia dos ambientes, porque carregam, qualificam os fluidos, não só os nossos pensamentos, mas a palavra falada ou escrita. E estas palavras seguraram a estrutura do cristianismo das comunidades primitivas. Então tenhamos também, para a asepsia do nosso reservatório fluídico, cuidado com aquilo que lemos. A enxurrada de obras que tentam inocular o vírus da desunião é muito grande. De forma sutil. Existem determinadas obras que têm na espiritualidade o endereço certo de nos colocar uns contra os outros. Quando vocês lerem generalizações do tipo os espíritas são isto ou aquilo, alto lá. Porque aí eu já estou mesmo atritado com alguém, e aí aquilo serve. E aí todos passam a circular na mesma esfera. Isso é uma estrutura literária sombria. Leiam Manuel Filomeno de Miranda e como é que ele trata as nossas mazelas, que nós as temos. Ele traz um caso específico, com um nome fictício. Aborda aquela mazela como sendo daquela pessoa em especial. E no fim, receita o remédio, alentando-nos a comungarmos com o alto.
diferente de algumas literaturas que nos colocam todos no mesmo fosso. E o Espírito traz no final uma fala como se ele fosse alguém acima do bem e do mal. Isso é uma questão de sustentabilidade ética, sociopolítico, cultural do nosso movimento espírita. Atentemos para o que estamos colocando como leitura nas nossas bibliotecas, nos nossos postos de vida. É por essa razão que a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul mantém uma equipe de análise de obras para que o movimento espírita nutra-se de elementos ascéticos no seu trabalho, e em especial no trabalho mediúnico. Porquanto nós já temos recebido muitas notícias de reuniões mediúnicas onde o tom já é dessas literaturas nocivas. E aí, quando nós nos dermos conta, nós estamos nutrindo uma enxertia enfermiça. E os poderes do Espírito que utilizaremos daí por diante serão extremamente desagregadores e nocivos. E provavelmente estaremos comprometendo a nossa volta à espiritualidade. E quem sabe, dependendo da nossa folha de trabalho, o Hospital Esperança nos abra as suas portas misericordiosas. Então, queridos amigos, encerramos aqui compartilhando essas reflexões em relação à nossa condição de tornar mais saudáveis os nossos ambientes mediúnicos e o nosso cotidiano. Obrigada. Yes.